E qual que é a sua visão sobre o tempo quando a gente está fora do corpo? Existe passado, presente e futuro? Isso é uma pergunta difícil. O tempo a gente sabe que ele depende do referencial que você está, né? Agora a gente está num referencial em que você sente que está no presente. Eu estava ali fora agora, daqui a pouco a gente sabe que vai para algum lugar. Mas fora do corpo acontece algumas coisas. Aparentemente, o corpo astral, por exemplo, segundo o Valdo Vieira, pesa 110 gramas, uma coisa assim. Não sei quem foi que pesou, mas ele falou isso no Professologia. Nós, média, aqui é 75, 80, 85 quilos que a gente pesa, a média, né? Se você parar para pensar, isso é um absurdo de tamanho. Só esse peso, se você fizer análise na hora que você sai do corpo, teoricamente, fora o espaço e tempo, o tempo ele seria diferente em outra frequência por vários motivos. Quando você fica mais leve, você vai para uma frequência mais leve. E a tendência é que o tempo seja diferente nesse lugar. Isso é uma incógnita, ninguém sabe direito ainda. Existe a teoria, inclusive ligada a Einstein, que a relatividade, foi feito já treino com isso, com essas teorias, né? Feito algumas comprovações com os relógios atômicos e tal. E quando você sai do corpo, você vai para uma outra dimensão onde o processo ocorre mais rápido, tá? E isso faz com que seja um dos empecilhos do processo de rememoração. Você vai para um corpo que é mais rápido, num tempo que é mais rápido. Por exemplo, a gente está encarnado aqui há 80 anos. Aparentemente, para o espírito que a gente deixou lá, o tempo para ele é menor. Um parente nosso que ficou do lado de lá vai ver 20 anos de diferença só. É como se a linha do... Sabe aquela coisa da linha do tempo que vem e ela se curva? Sim. Quando chega na gravidade, depois ela volta? Quando você sai dessa frequência, eu estou falando que você sai da Terra, do planeta Terra como a gente conhece. Você vai para uma frequência mais sutil, onde a linha de tempo não se curva do mesmo jeito. Então, existe a possibilidade de, além do processo energético, além do processo orgânico, que a gente estava conversando sobre isso de rememoração, eu não falo normalmente porque isso vai para um caso mais profundo aí, né? Mas da quebra, da dificuldade da rememoração ser o estiramento da memória. A memória é desse tamanho do lado de lá, que você tem experiência, a coisa livre. Quando você volta, você tem que mergulhar de novo na coisa mais densa e enxutar, compactar aquela informação. Por isso que você perde muito das informações também. Inclusive, é legal você estar falando de... Você não sabe quem que mediu o peso, né? Do corpo astral. E eu tive um professor de ciências na minha 6ª série que me disse que os sonhos duravam 13 segundos. Então, pensa, eu, uma criança, ouvi isso, né? Mas em 13 segundos você pode ter uma velocidade cerebral de 1 hora, né? Então, esse que é o ponto. Por isso que parece que dura muito mais. Então, a minha dúvida não sei também como que ele mediu isso, né? Mas ele era professor para passar essa informação, também não sei se é verdade. Mas, de fato, não dura a noite inteira de sonho? Eu acho que tem... dentro do estudo na neurologia, a cada pelo menos 90 minutos, o cérebro muda de onda cerebral. Não quer dizer por 90 minutos. No máximo que já marcou uma onda cerebral, por exemplo, você ficou em delta por 90 minutos, você ficou em teta por 90 minutos, ficou em REM o máximo. Normalmente é assim, você fica 15 numa, 5 noutra, meia hora em uma, depois 2 em uma, e fica variando o tempo todo. Isto é o grande empecilho para o processo chamado sonhar. Porque às vezes você está sonhando ou está numa variação interna cerebral, quer dizer, onde se você colocasse uns eletrodos, um eletrocefalograma, você conseguiria medir que está tendo uma ação específica. Mas você não vai conseguir trazer a rememoração. Não vou conseguir me lembrar daquilo. Então é difícil dizer que a gente só sonha 13 segundos ou mais. Talvez as ondas REM chegam a durar 40 minutos ininterruptas, até 1h30, né, na verdade. Ininterruptas. Eu tenho uma onda REM de 20, 30 minutos. Você fica lá, eu uso aquelas pulseirinhas, né? Fica lá aquelas coisinhas verdinhas, você parece, caramba, que onda REM gigante que ela acontece, né? Inclusive, um dos experimentos que a gente tem feito para tentar fazer a projeção astral é induzir, a gente não sabe como induzir, mas a gente sabe o que acontece. Tentar entrar em paralisia do sono pela onda REM. Eu tenho tentado isso. Foi um dos experimentos que eu ia fazer na faculdade. Eu costumo lá, chamei o professor, um bocado de... vamos fazer um experimento aqui, então me chama de meio de louco lá, né? Professor Pardal. Por causa dessa coisa da projeção astral e isso tudo, né? Mas uma dúvida, o sonho, ele, conforme a gente muda de onda, né? Ao longo do nosso sono, o sonho ele vai mudando ou ele consegue
ficar mudando de ondas Ele também? varia. Ele varia e varia você fora do corpo também. Porque você tem que ver o orgânico. Eu tô fora do... Olha que interessante. Certa vez eu cheguei num lugar, uma experiência, tá? E eu tava... Quando você chega fora do corpo, quando você é projetor astral, você é tratado que nem grávida, que nem deficiente. Você passa na frente de todo mundo. Por quê? Olha, projetor astral aqui, deixa passar. E botam você na frente, porque sabe que você pode voltar pro corpo a qualquer momento. A fila preferencial. Como eu falo de projeção astral, eu cheguei no lugar, que era um lugar, bota ele pra falar aí. Aí todo mundo, tá fora do corpo aí, vai falar pra gente agora. Aí tinha muita gente sentada, eu falei, pessoal, tô fora do corpo agora nesse momento. Realmente sei que eu tô fora, vou fazer uma palestra lá fora do corpo. Só que eu sei que meu corpo tá dormindo, né? A qualquer momento, meu corpo vai mudar a onda cerebral, falando isso lá fora, viu? E quando acontecer isso, eu posso fazer... por exemplo, eu posso sofrer uma variação tão que eu não respondo pelas minhas atitudes. Eu comecei a falar, aconteceu exatamente isso. Meu corpo mudou, a onda cerebral. Eu, na mesma hora, sofri um baque fora do corpo, que eu fiquei em pé assim. Aí eu voltei de novo, rapidamente, fiquei em pé e tirei a camisa. Inconsciente, na frente do palco, assim. No palco, um lugarzinho alto, assim, com as pessoas sentadas. E comecei a rodar a camisa. Você estava durante uma projeção, isso? Eu estava acordado. Aí, de repente, eles me pegaram, me botaram no cantinho, assim. Enquanto eu estava assim, eu voltei, eu saí do surto. Porque o corpo variou, jogou a onda pelo sistema energético, com o cordão de prata, chegou onde eu estava. Aí eu voltei ao normal, entre aspas, ao nível de consciência. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Aí, o que eu estou falando? Que o corpo físico sofre alterações de estado de consciência e não tem o que fazer. Você, na verdade, seu comportamento depende do seu estado de consciência. Tem gente que, inclusive, bebe, brinca, se droga para poder baixar o nível de consciência. Não estou nem falando de droga. Você toma um vinhozinho, uma cerveja para baixar a consciência mesmo. Por que você relaxa quando isso acontece? O senso de realidade diminui. O estado alterado de consciência, você mudou o seu comportamento. Isso acontece no corpo, independente de você tomar nenhuma substância, sozinho, quando você está dormindo, e isso é enviado para fora do corpo. Por isso que as ondas cerebrais, ela altera o tempo todo. E com isso, como você vai processar os sonhos ou a projeção astral. E aí a gente entra em realidades paralelas quando a gente está durante... Esse é um assunto que ele é mais, digamos assim... Falar de projeção astral, o próprio nome já fala, é uma viagem, né? Tanto que tem pessoas que chamam de viagem astral, certo? O meu site é viagemastral.com, para você entender. Inclusive, é um aplicativo que eu fiz lá para isso. O GVA também, né? Viagemastral.com é o domínio. Falar de realidade paralela, ela entra numa esfera ainda mais viajada, digamos assim. Tá. Mas a gente não pode deixar de falar, né? Porque existe uma coisa muito estranha nisto. Eu não sei dizer como. A gente fica pensando até que os sonhos embaralham. Por exemplo, certa vez, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Eu fui fazer uma prova na UNOeste, em Guarujá. E a UNOeste, eu passei ali em São Vicente, passei em Santos, e vi os lugares onde eu tinha crescido. Eu nasci em Santos, né? Apesar de ter criado na Bahia. E aquilo me remeteu aos anos 80. Saí dali em 1985. Mas muito forte, assim. Eu fiquei uma nostalgia. Olha que interessante a questão da frequência. Só que eu nem me liguei. Eu fiz a prova, né? Eu passei, mas não fui. Eu passei na UNOeste, lá do Guarujá, para transferir para lá, mas não fui. Aí, eu decidi, eu saí do corpo. E foi uma das coisas que eu nunca tinha visto. Eu simplesmente, eu não sei dizer como, eu estava consciente nos anos 80. Caraca. Aquilo me chamou muita atenção, porque eu comecei a voar num lugar, tava voando, lúcido, os carros antigos, Escort, Del Rey, Corcel, e eu ali voando por cima, assim, que lugar estranho, por tudo antigo. Eu parei numa calçada, parei, e era um mundo espiritual, eu não tinha voltado no tempo. Eu estava em algum lugar, assim. Aí eu peguei com um cara, perguntei, cara, você está no mundo espiritual aqui? Eu tô. Sabe que está morto, desencarnado? Eu falei, sei. Que ano que a gente está aqui? Ele falou 1984, uma coisa assim. Eu falei, você tem certeza? Eu falei, você está me mentindo para mim, não? Porque parecia... Cara, estava lúcido. Eu peguei o cara, levei voando comigo, falei, vamos em algum lugar. Esses caras eram meio que uma região inferior, tá? Eles não conseguem voar nessas regiões assim. Eu entrei num shopping, um lugar antigo lá, que tudo, as lojas, tudo antigas, eu fiquei um tempão pensativo sobre isso. Então, assim, eu não sei dizer como, existe estudos, aí eu tenho teorias, eu diria, conhecimento sobre isso, sobre a realidade paralela, sobre as mônadas, por exemplo. Eu não gosto muito de entrar em coisas que eu não consigo comprovar.
Tá. Eu gosto de filosofar. Se for filosofar, vamos filosofar. Existem as mônadas, aparentemente, a expansão da consciência, onde parece que aparentemente nós somos só um momento aqui, e quando você encaixa nesse momento, parece que você está aqui. É como se fosse uma realidade com óculos mesmo. Você coloca uma realidade e começa a viver ela. Mas aparentemente não é só isso que existe. Mas, como eu falei, isso é mais viagem do que a viagem astral. Né? Mais profundo. Mas é legal falar sobre isso, é legal sentar, é legal filosofar sobre isso. Por que essas coisas existem? Por que a gente tem sensações? Por que parece que a gente está conectado a mais coisas do que somente a gente, né? Às vezes você tem um trauma ou às vezes você acorda de manhã e não sabe como você mudou. O trauma sumiu, começou uma nova fase, sei lá, hoje eu vou fazer isso, e muda de vez só. Você tem algumas coisas que parece que conecta a gente a outros lugares, eu não sei dizer exatamente porque a gente pode ter pego isso de algum conhecimento durante o sono. E tem outras teorias muito loucas, engraçadas até. Eu gosto de filosofar, sentar no bar para filosofar, a gente vai até de manhã filosofar sobre essas coisas, mas sem nenhum assim, não dá para embasar nada. A projeção astral a gente fica mais naquele pé de boi ali, que dá para você fazer um experimento. Isso aqui não dá. Chama um amigo para bater um papo legal, né? Tá, sei lá, você tá aqui e começa a sentir uma tristeza, por exemplo. Aí você para pensar que é minha. Pô, eu tava bem até agora, velho. Isso Foi um acontece. espírito que encostou em mim, tem um vizinho mal. Já parou pra pensar na possibilidade de algum lugar, alguma conexão, alguma situação, sei lá, você aqui ficou triste e se você não tá só aqui, se você tá em outro lugar, será que parte dessa tristeza não tá sendo compartilhada? Será que ela tá vindo de outro local? Sei lá, tá entendendo o que eu tô falando? Será que a gente não transmite isso? Isso é a parte filosófica que eu tô falando. Sim, eu tô falando que eu posso transmitir. Será que eu posso receber uma sensação minha mesmo de algum outro lugar, sei lá, ou um conhecimento, né? O cara tá aprendendo um negócio lá, de repente muda eu com minha consciência. O espiritismo, por exemplo, isso é viagem, mas dentro do espiritismo tem o conceito de alma grupal. Você já ouviu falar dela? Não, o que seria isso? Alma grupal dentro do espiritismo. Se você está passando por momentos difíceis em sua vida, como desemprego, vícios em álcool, cigarro ou outras drogas, deixe seu nome nos comentários. Temos um grupo de oração onde vamos orar pela sua cura, libertação e vitória. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso nos ajuda muito.